Quadro boost e taper. O que é? E qual é a real diferença que faz na sua pedalada? Bora saber, galera? Bora lá! Então é muito comum ver a galera comentando ali sobre quadros, sobre bicicletas e daqui a pouco uma bike com as peças boas. Daí você olha lá um comentário, mas essa não vale a pena porque não é boost. Ou então, não vale a pena porque não é nem taper. Então, qual que é a diferença mesmo? O que é isso que faz tanta diferença e que muda muito a opinião das pessoas referente ao que vai ser feito no quadro, né? Como andar com a bicicleta. Então, peguei aqui um modelo de quadro Absolute Wild Boost, para mostrar, né, exatamente o que muda. Tá com um papelzinho aqui, vamos tirar esse papelzinho? Acho que é melhor, né, pra mostrar. Então vamos tirar o papelzinho rapidinho. Começar falando justamente sobre o fato dele ser boost. O que muda na pedalada, né, no uso do ciclista. Então, para quem vai rodar mais de boa com a bike assim, digamos que não vai fazer praticamente nenhuma diferença, né, pouquíssima diferença mesmo. Mas por que um quadro boost, ele desvalorizou tanto os outros quadros que não são boost? Eu vou começar falando agora. Diferença de quadro boost. Principal seria referente à largura do quadro. Então é um quadro que ele tem o encaixe do eixo aqui das rodas, né? Aonde vai a roda fixa no quadro, ele é mais largo. Isso ajuda também a aumentar a largura onde passa o pneu, já que os pneus de mountain bike, né, principalmente, estão ficando cada vez mais largos, né? O conceito mudou. Antes você olhava a galera rodando, um pneu bom era até 2.0. Acima disso já era muito largo e ia criar muito arrasto. Agora os pneus, normal vir bike aí com pneu 2.35, tá? Então um pneu mais largo vai rodar num quadro boost, né? Na maioria deles, pelo menos, por ter bastante espaço. Aqui, ó. 4 dedos passa facilmente aqui, então tem bastante espaço para poder rodar um pneu 2.35 nesse quadro aqui, por exemplo. Pneu mais largo, ele vai ajudar a trazer mais conforto, mais aderência, então vai escalar melhor, vai frear melhor, melhora em curvas também e conforto, como eu já comentei, então faz muita diferença na pedalada, né? Então realmente foi visto que vale mais a pena ter um pneu mais largo, principalmente com a evolução da tecnologia, onde consegue colocar um pneu mais largo com menos peso, tá? Antes, um pneu largo, realmente ele era bem mais pesado do que um pneu largo de agora. Então, também tem essa parte de evolução tecnológica. O quadro boost, por esse detalhe também, muda no cubo, tá? Então, ele tem 148 milímetros de largura. O modelo anterior, modelo antigo, que a galera tá mais acostumada, aquele com... Opa! Derruba aqui o quadro, já sai do preju. O modelo mais antigo, aquele que era de blocagem, né, era 135, então aumentou 13 milímetros. Esses 13 milímetros, o que muda? Desse lado aqui, que seria o lado do cassete, né, para vocês, seria assim, ó, olhando de frente aqui é onde fica o cassete, que seria as engrenagens. Ele continua mais ou menos o mesmo padrão. O outro lado, o disco de freio, né, onde vai o rotor também, ele vai encaixar do mesmo jeito, tá, como era na roda anterior, porém pelo fato do cubo ser mais largo, notem que o aro, né, se for olhar o aro em relação ao cubo, ele é um pouquinho deslocado para o lado do cassete. Ou seja, os raios do lado onde vai o cassete aqui, o free hub da bike, eu vou virar a roda novamente assim, ele é mais tensionado, então ele tem mais aperto do que o raio do lado contrário, então seria o raio do lado esquerdo da bike. Isso faz com que desloque o aro um pouquinho para a direita para poder compensar esse espaçamento do cassete, deixa a roda no meio. Numa roda boost não há tanta diferença de pressão, né, de torque entre os raios da direita e dos raios da esquerda, porque o cubo é mais largo, então ele não precisa puxar tanto o aro para o lado do cassete, né? Então não vai puxar tanto o aro para cá. Isso faz com que a tensão dos raios fiquem mais equilibrados, diminui a possibilidade de quebrar raios e ainda por ter uma base mais... Deixa eu ver se a roda para quietinha aqui. Ah, que bonitinha. Vamos à explicação da mão aqui, ó. Aqui a galera vai entender bem. Então, os raios, uma roda dianteira ela é assim, porque ela fica exatamente no meio, tá? Às vezes com disco tem que puxar um pouquinho pro lado do disco ou não. Com cassete, uma roda traseira onde tem esse espaço aqui, onde vai as engrenagens, tem que apertar mais o raio do lado da engrenagem. Então ele puxa pra cá. E daí a roda fica assim, exagerando. Numa roda boost, pelo cubo ser mais largo, faz assim, ó. E
desloca um pouquinho para cá. Distribui melhor a tensão dos raios, faz com que quebre menos raios, né, com certeza, e que a tendência de soltar raios também é muito menor. Pode ver também que nas rodas mais novas, devido ao quadro mais largo, ao pneu mais largo, os aros também são mais largos, para poder suportar melhor esses pneus e todos os itens que pretende colocar na bike. Um outro detalhe, das bikes que não são Boost, né, com eixo 135, o quadro, normalmente, o encaixe da roda, ele é um rasgo, tá? Um rasgo oblongo, assim. Ele não é um furo com rosca igual o quadro Boost. Ele é um rasgo onde você tem que encaixar a roda, puxar ela toda para cima e aperta, né? Aperta a blocagem aqui, trava a roda, com ela toda para cima no quadro. Então tem, né, a possibilidade de você estar rodando e daqui a pouco passou por uma pedra, bateu a roda de lado, alguma coisa, ele soltando, ele movimenta a roda. Também tem a possibilidade de você colocar a roda e não colocar exatamente na mesma posição. Então acontece muito de estar rodando com a bike e, furou o pneu, tira a roda, no padrão antigo, tira a roda, depois vai colocar a roda de novo e ficar pegando um pouco o freio, porque não colocou exatamente na mesma posição. Com a roda Boost, né, isso aqui já acontecia com os eixo 142, que é eixo passante. As rodas Boost também vão ser eixo passante, então quando você compra o quadro, vem o eixo, tá? A roda é só um padrão onde o diâmetro e o comprimento dele encaixa, mas no quadro que vem o eixo. Antes, o eixo da roda vinha na roda, tá? Então você só encaixa a roda ali, passou, apertou, tá pronto, não tem perigo de posicionar a roda de uma maneira diferente, ou então dela deslocar enquanto você tá rodando com a bike aí. Pelo fato, né, do quadro ser mais largo, ser de 148 mm ali na roda, aumenta também essa pirâmide, né, então a base dele deixa o quadro mais firme, mais rígido, então quando você pedalar, a tendência é dele torcer menos, então aumenta ainda um pouco aí essa questão de transferência de potência. Lembrando que os raios também, né, a questão da roda ser mais distribuído nos raios, também ajuda a melhorar um pouco a transferência de potência na sua pedalada para roda. Então vários detalhes que muda o fato do quadro ser Boost, mas que ciclista iniciante, né, a galera que quer uma bike para se divertir, não vai sentir qualquer diferença. Então não quer dizer que as bikes anteriores são ruins, né? Mas a principal diferença, né, referente a quadro Boost, agora, porque que desvalorizou tanto os outros quadros, né, quando veio a linha Boost aí, que já tá há um tempo no mercado, é porque simplesmente as novas tecnologias, modelo de roda, modelo de cubo, todos os detalhes, né, até câmbio, gancheira de quadro, tá sendo desenvolvido, né, produzido aí, pensado em bicicletas Boost. Então não se vê mais roda top com eixo 135, né, o padrão antigo. Então as rodas mais top estão vindo para Boost, novos modelos de câmbio também para Boost. Então a revolução da bike, né, a evolução da bike em si está sendo muito voltado para esses quadros Boost, porque eles vão suportar aí toda essa demanda de novas tecnologias. Então realmente o quadro Boost ele vai fazer pouquíssima diferença aí para a galera que quer uma bike para começar, né, iniciante, ou então não pensa em melhorar aqueles watts de potência, transferência de potência para a roda, para o pneu aí, porque não é a ideia de competição principalmente, né? Não força tanto a bike assim a ponto de quebrar raios, né? Então simplesmente a diferença vai ser quase nula, mas para a galera que procura evoluir, né, mais ainda, buscar novas tecnologias, melhorar sua performance em cima da bike, realmente o quadro Boost ele tá um outro nível, né? Então é uma tecnologia que não faz quase diferença, mas que é um divisor de águas, porque as novas tecnologias vão ser baseadas nesse sistema Boost, né? Lembrando que o Boost não é uma tecnologia nova, mas que é motivo de muitas dúvidas de muita gente ainda que está começando no mundo da bike, que já roda e pensa em trocar de bike, mas acaba deixando de pegar uma bike porque não é Boost, ou então paga muito mais por uma bike Boost que não vai fazer diferença. Então por isso, motivo do vídeo. Outro detalhe, taper. Deixa eu baixar a roda aqui antes que eu derrube. Vamos lá. Então o que seria um quadro taper? A frente da bike, simplesmente a parte da direção aqui, de vez de ser reto, ele é cônico. Tá? O que vai fazer a diferença? Muitas suspensões, fato do quadro ser taper, ele vai fazer diferença também na questão de inovação de tecnologias, né? Novas suspensões. A galera testando, tá? Aqui trouxe um exemplo de uma suspensão taper, onde a espiga vem reta, modelo a headset, e na parte de baixo ela fica cônica, que é exatamente o desenho do quadro. Ele é uma medida em cima, outra medida embaixo do quadro.
Tá? Então, esse seria o modelo de suspensão taper. O que foi descoberto, né, com os testes? Que uma suspensão cônica é possível, inclusive, aliviar peso da suspensão, né? Alivia um pouco, né? Algumas gramas ali e ainda aumenta a rigidez da suspensão, deixa ela mais resistente, tá? E mais firme. Também nesse encaixe aqui do crown, né, que seria o encaixe da mesa da suspensão. Então, uma suspensão taper, ela por ter essa base cônica, ela dá mais rigidez. Uma suspensão normal, a headset, né, padrão a headset que é o padrão antigo, ela vem reta. A espiga toda reta e daí aqui, por ser um tubo mais fino, precisa de mais material para poder suportar a mesma pressão que uma suspensão taper suportaria. Então, essa seria a grande evolução. Pegar um quadro taper, que seria um quadro cônico, ou um quadro que não é taper, o principal diferencial vai ser se quiser evoluir a bike, né? Quiser colocar uma suspensão ainda melhor. Porque um quadro taper cabe qualquer suspensão, pode ser a headset ou pode ser a própria suspensão cônica. Porém, se o quadro não fosse cônico, né, não fosse taper, e você quisesse colocar uma suspensão com ângulo, né, a espiga taper tem como montar também, porém vai um adaptador e daí fica um adaptador externo aqui no quadro, muda a geometria, fica um bolachão mesmo aqui, né, digamos assim. Então, muda a estética da bike, muda a geometria, muda alguns detalhes da bike por conta disso. Então, e se a suspensão, e se o quadro for taper, ele quiser colocar uma suspensão a headset, ele vai caber normal, né? Só vai uma arruela onde caiba o rolamento da headset ali e fica tudo perfeito, beleza? Galera, então, a principal diferença seria essa, referente à evolução da bike e colocar mais tecnologia. Diminui algumas gramas, aumenta a rigidez, que para muitos ciclistas não vai fazer qualquer diferença, porque não força praticamente nada do que a suspensão é feita para forçar numa headset mesmo, mas que para muitos ciclistas que pretendem evoluir no mundo da bike aí, taper vai fazer realmente muita diferença, beleza? Então, galera, apresentadas as diferenças aí, deixa nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa, né, também, ou se eu não esqueci também, deixa nos comentários para dizer o que te ajudou esse vídeo aí, também faz muita diferença para nós, e espero que você tenha curtido o vídeo, né, já dado aquele like para fortalecer o canal, inscrito, se não tá inscrito ainda, ativa o sininho também para ser notificado no nosso próximo vídeo, e compartilha esse vídeo com os amigos aí que estão em dúvida ainda qual bike pegar, né, para saber qual o nível que ele pretende chegar com a bike, é o nível que o quadro tem que suportar, né? Então, com tudo isso, espero ter ajudado você a pedalar mais e melhor. Até a próxima, galera. Valeu! Dona Tereza agora com o som. Mãe, tô gravando. Né? Aí. Deixa eu baixar assim agora? Não, ele tem que estar assim. Daí fica bem na minha frente, né? Que não tem um jeito de eu mostrar assim. Aí.